Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E com ele, Aguinaldo, Exacta Marcenaria. Tudo bem, Aguinaldo? Tudo jóia. Aguinaldo, me conta uma coisa. O que te levou para o ramo da marcenaria? Eu sou muito curioso. Eu acho que eu sou um cara meio curioso. Meio não, eu me considero curioso, uma pessoa... E me considero uma pessoa inteligente. Então, uma simples porta de guarda-roupa, só para vocês entenderem, eu acho que eu preciso deixar isso claro. Eu tenho um trabalho de CLT, eu sou gerente de condomínio. E eu sempre trabalhei nesse ramo, há mais de 20 anos de condomínio. E há uns 17, 18 anos, não, 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, 15 anos atrás, melhor dizendo, eu trabalhava num prédio de zelador e uma moradora fez o apartamento dela lá e ela pediu para trocar uma porta que não estava legal e jogou essa porta, descartou. E as pessoas, os prestadores não tinham o que fazer com essa porta, eu pedi para ela. E dessa porta eu comprei lá um disco de Makita, coloquei numa Makita e fiz um painel para mim. E daí foi criando o desejo e eu comecei fazendo serviço. E foi onde eu entrei na área. Então você acabou sendo um pouco autodidata também, né? É. Assim, você foi pesquisando, foi se entrando nesse meio, comprando material, maquinário. E hoje tem a sua marcenaria, Sim, né? De 15 sim, anos para cá. Isso. E é legal isso, né? Quando você começa a fazer um negócio que você gosta, e aí você começa a criar. Eu acho que o criar a partir de algo que já existe, não é para qualquer um, né? Tipo, você transformar alguma coisa que já existe, assim. E a marcenaria hoje, principalmente assim, a parte dos planejados, essa coisa toda, ela acaba sendo um produto de primeira necessidade, já não é mais aquela Sim. coisa do ser, um consumo de luxo, como era antes. Meu sonho é ter uma cozinha planejada. Hoje em dia todo mundo precisa, até porque os espaços estão cada vez menores, né, Aguinaldo? Exatamente, era exatamente isso. Hoje, os apartamentos, né, eles são cada vez mais menores, então existe a necessidade da figura do marceneiro, junto ali com a parceria com um bom arquiteto, que consiga ali fazer um belo projeto, um projeto otimizado, de maneira que você consiga utilizar aqueles espaços de uma forma bacana. Então, eu acho que o marceneiro hoje, no mercado de trabalho, ele é muito importante, entendeu? Para o desenvolvimento disso aí. Eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho com sonhos de pessoas, entendeu? Eu trabalho com sonhos de pessoas e tem muita gente que tem esse desejo, essa necessidade que não deixa de ser um sonho, entendeu? Em ter ali uma cozinha planejada, um quarto planejado, do jeito que ele pensou, e a gente tá aí para fazer isso. E dá para fazer de tudo na marcenaria? Tipo, porque assim, você falou até da questão dos arquitetos, né? O arquiteto, às vezes, ele cria coisas que você já se deparou com isso, tem que pensar, fala, peraí, deixa eu pensar como é que eu vou realizar, né? Tem. Eu sou um cara que eu gosto de desafio. Então, assim, eu não trabalho... Eu tenho 1 ou 2 arquitetos que sempre me passam serviço, mas meus clientes são mais indicação. Mas eu tenho um cliente especial, que ele é um engenheiro, e ele tem umas ideias muito maluca mesmo. Por exemplo, agora eu estou com um projeto dele, que ele quer uma gaveta que abra para os dois lados, e eu estou desenvolvendo isso. É meio louco, entendeu? Mas eu vou desenvolver. Eu já sei como fazer. Logo vai estar aí no Instagram. Então eu gosto disso, mas vem às vezes algumas coisas que levam a gente a pensar. Mas eu gosto de desafio. Porque, assim, o arquiteto, ele faz aquele projeto, às vezes buscando até a utilização dele, né? Tornar aquilo funcional, né? Uhum. Mas o colocar isso em prática, aí precisa da expertise mesmo do marceneiro. Sim. Porque, por mais que de repente o arquiteto sonhe com aquilo, ou falar, eu quero que isso aconteça, o marceneiro é que sabe o material que é utilizado, o que existe no mercado, porque aí você, por exemplo, gaveta, você vai lidar com ferragem também, né? E aí, como que adaptar isso de uma forma exatamente, que vá para os dois lados? porque hoje eu procurei, se você procurar, você não encontra ferragem que te possibilite fazer esse tipo de peça. Então você tem que usar ali a tua criatividade para desenvolver, entendeu? Mas é possível. É aquilo, você tem que ter paciência.
paciência e vontade de fazer. Eu acho que são algumas coisas que trabalham junto. O marceneiro ele tem que ter isso, ele tem que ter paciência, ele tem que ter acabamento, né? Tem que se preocupar, trabalhar com carinho, porque eu costumo dizer que marcenaria não é um serviço barato. Então ela tem que fazer jus àquilo que ela vende, aquilo que ela é. Então ela não é barata. Então, cara, entrega um negócio de qualidade, entendeu? Porque eu acho que esse é o grande diferencial da Exacta Marcenaria hoje no mercado. A nossa avaliação no Google é muito boa, porque a gente procura entregar um serviço de qualidade e tem essa preocupação de atender ao projeto, fazer com que ele seja funcional, com que ele funcione, não apenas sendo funcional, mas que de fato ele se proponha, né, e com qualidade. Porque aí é aquilo, é você transformar aquela ideia numa realidade e com qualidade. Porque nem todas as vezes eu vejo assim, às vezes a pessoa, ela cria um determinado, ela tem uma ideia, mas a ideia acaba sendo tão fora um pouco do padrão que para você atender aquilo ali, você vai perder, de repente, na qualidade. E não dá, você não pode, né? Você tem que se preocupar com isso também, né? O que acontece muito, às vezes as pessoas têm uma peça, né, que ela já não dá mais para recuperar. E às vezes as pessoas querem recuperar. E eu falo para eles, gente, é melhor vocês fazerem uma nova. E eu explico por que é melhor. Porque assim, entra a qualidade do meu trabalho, porque você tem que ser visionário na coisa. Eu faço um serviço hoje, Sara, né? Isso. Para Sara, visando o pai da Sara, o irmão, a família dela. Então o amigo que vai lá e vai olhar. Se é bem feito, bacana. Se é mal feito, pior ainda, entendeu? Então, cara, para eu dar meu nome, então não dá para recuperar. Então não dá para fazer qualquer coisa, Qualquer coisa, exatamente, entendeu? E claro, mas também respeito. Tem situações que falam, o que é possível fazer, eu faço. Porque às vezes é a condição do cliente, entendeu? Sim. Desde quando eu consigo entregar qualidade. É porque essa questão, assim, às vezes a pessoa quer aproveitar, isso eu vi muito, por exemplo, em armários, gabinetes, assim, que você tem aquela coisa de trocar todas as portas e aproveitar a caixaria, né, que chama. Isso. Que ainda tá boa. E, às vezes é possível, né, mas depende também do que você imagina, que se você quiser mudar a estrutura para colocar uma porta de correr, não dá, você vai ter que mudar tudo, né? Exatamente. Tá vendo que eu tô conhecendo de marcenaria? Olha aí. Não, tem. E tem situações que realmente vale a pena. Por exemplo, eu tenho aí imagens no Instagram, no nosso Instagram da marcenaria, de cozinhas que eu troquei porta e que ficaram muito bacana, porque realmente tá boa. Você trocou a porta, mudou praticamente toda a cozinha, porque o que você enxerga são a parte externa, que é porta, tamponamento, essas coisas. Então, às vezes, dá para fazer e fica bacana. E assim, o que as pessoas mais procuram hoje na marcenaria? Ainda é a cozinha? Eu acho que é muito subjetivo isso, mas cozinha eu acho que ainda porque a mulher gosta, né? E a mulher tem mais esse conceito de casa bem arrumada, de uma casa planejada, e a cozinha, eu acho, cozinha e dormitório. Acho que cozinha e dormitório são os vilões ainda da marcenaria. É o que mais sai, né? É o que mais as pessoas procuram. Entendeu? E assim, o projeto vocês fazem lá também, se precisar, tipo, a pessoa chega pra você e fala, Aguinaldo, eu quero montar um armário, um closet, você consegue desenvolver isso também? Sim, nós fazemos um projeto, tá? Eu trabalho da seguinte maneira, Sara. Meu atendimento inicial é ir até o cliente, prestar o primeiro atendimento, que ali é tirar medidas, procurar entender o cliente, ouvir ele, ver o que é que ele tem. Às vezes tem cliente que já tem a ideia, tem cliente que já tem até um rascunho lá, outros já tem até projetos, mas enfim, eu vou até ele, faço esse atendimento inicial, passo um orçamento, ele aprovando esse orçamento, a gente vai para a parte de projeto. Por quê? Eu já perdi tempo projetando, tá? Hoje eu tenho um projetista que faz para mim. Eu já não faço mais projeto. Mas antes eu fazia. Tem alguns programas que a gente utiliza, de mercado e que as pessoas conhecem, que a gente utilizava para isso.
que utiliza para isso, mas perde muito tempo. E eu já perdi muito tempo de praticamente virar à noite para integrar o projeto, tá tudo certo, e na última hora o cliente desistir e ficar com o meu projeto, entendeu? Então hoje a sacada é, ok, eu faço o projeto, mas a gente desenvolve um projeto 3D, negócio real, bem real mesmo, bem real, negócio bacana. E fecha antes, né, também? Ou não? O cliente fecha antes? Ele tem que me aprovar o projeto. Entendeu? Tá. E a segunda opção que eu dou... Não, é porque você falou isso, eu fiquei pensando realmente. Porque às vezes você faz um baita de um trabalho, você faz o projeto, entendendo, se você entende o que o seu cliente quer, a necessidade dele, e o que vai tornar aquele móvel funcional, aí ele vai, pega o teu projeto e vai fazer orçamento com outra pessoa. O projeto demora, Sara. Demora. E custa, né? Porque assim, ó, quando eu faço um projeto, eu mando para você. Você vai me dizer se gostou, se não gostou, se tem que mudar, aí eu vou mudar, eu vou pedir para o projetista e eu pago o projetista para isso, entendeu? Eu pago o projetista, então tudo tem custo. Então, é uma coisa que demora, eu não consigo finalizar um projeto, tipo, vim aqui, amanhã tá pronto, não, demora. E tem cliente que demora, tem cliente que eu fico tratando aí 15, 20, até 30 dias para a gente conseguir chegar naquilo que ele quer, entendeu? Então, para isso valer a pena, eu preciso, no mínimo, ter a garantia de que eu não estou perdendo tempo. Que o serviço vai ser feito por você, né? Exatamente. É porque, de fato, acontece. Não tinha pensado nisso, mas acontece sim. Acontece. É que nem ideias, né? Às vezes você passa para o seu cliente, pessoal do marketing, acontece muito isso, às vezes. Agora tem uma ideia genial, aí ele fala para o cliente lá, não, olha, pensei nessa solução. Aí o que o cara faz? Ele, putz, legal. Aí ele chega numa outra agência, fala, olha... eu quero fazer isso. Eu tenho essa ideia aqui. É bem isso. Gente, a gente tem que respeitar o trabalho alheio. Tem. É que é mercado, cara. O mercado, às vezes, ele é muito complicado, né? O mercado competitivo, né? Então, você tem que ter algumas brechas aí para se resguardar, para não sofrer as consequências, às vezes, da sua ingenuidade. Não tem jeito. Mas e aí, vamos lá. E qual o seu projeto, assim, para futuro? Vai sair do CLT também, não? Pretendo. Vai se aposentar primeiro? Agora não. Eu acho que tudo tem que ter seu tempo, tá? Marcenaria é bacana, mas é um trabalho que é muito caro. Você lida com materiais do cliente. É uma responsabilidade muito grande. E o mercado também não tá fácil. Hoje, a parte de impostos, essas coisas, não é fácil. Hoje, eu acho que para nenhum empresário tá fácil, né? A gente tem a maior carga tributária que tem. Você ser empreendedor, você ser empresário hoje no Brasil é muito difícil. Não é fácil, tá? Então, assim, tem que dar um passo de cada vez. A minha esposa, ela tem isso, né? Ela é muito segura, ela é uma pessoa que eu falo que ela tem muito medo e às vezes o medo atrapalha ela, mas eu fico ali pegando alguns nichos dela e trago isso para mim, entendeu? Para não fazer as coisas, porque eu já sofri na vida por conta disso, já deu ruim para mim, então eu preciso fazer as coisas corretas. Futuramente eu tenho um projeto de vida, sim. Passo a passo, né, que você vê. Esse tempo que você tem de marcenaria, você tem aí já arquitetos que trabalham exclusivamente com você. Você não para, né? Tua marcenaria não para. Não falta. Graças então a Deus. É a coisa assim do deixa ir seguindo e crescendo com segurança, né? Do tempo que eu tô, só para entender, que às vezes a pessoa fala, poxa, o cara tá tanto tempo e ele é CLT. Eu abri marcenaria, só corrigindo uma fala minha, porque eu acho que é muito interessante a gente ser coerente e verdadeiro. Eu abri marcenaria em 2015 para 2016, tá? Então não é 15, é 10 anos, é isso que eu queria corrigir. Minha conta estava errada. 10 anos. Eu abri marcenaria em 2015 e aí eu não tinha nenhuma experiência quando eu comecei, que foi a minha fala inicial aqui. Que foi pegando a porta lá para poder com fazer a maquita mesmo, com um disco de corte que não sabia como que era, enfim. Para mim o interessante era cortar, acabamento depois. E aí eu comprei maquinário, investi, e aí eu era CLT, saí e não deu certo. Porque eu não tinha experiência, porque eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente falar aqui. Experiência de mercado. De mercado e digerir um negócio, porque o que eu costumo dizer hoje, Sara, o difícil não é trabalho, o trabalho nunca me faltou. Eu voltei para marcenaria, com marcenaria,
que é isso que eu vou concluir aqui na minha fala, justamente porque nunca me faltou cliente, mas me faltava experiência para gerir e administrar um negócio. Sim. Que é o problema de muitos pequenos empreendedores hoje no mercado, no Brasil, que às vezes a gente não tem isso. Às vezes o cara começa a fazer um negócio e acha bacana, mas você tem que saber lidar com o dinheiro, com as finanças da empresa, você tem que saber investir, entendeu? Você tem que saber separar o que é seu e o que é da marcenaria. As pessoas não sabem, e acham, a empresa é minha. Não, você é um funcionário da empresa. E quando você não sabe disso, você mistura as finanças pessoal com a finança da empresa. E isso é um problema. E foi o meu problema. Então, chegou uma hora que não deu. Eu parei. Você sabe que o que você está falando é certíssimo, né? Eu já vi algumas palestras falando sobre isso. Que o grande problema do empreendedor, do microempresário, enfim, a pessoa que se dispõe a abrir uma empresa e essa empresa começa ali, muitas vezes até no quintal da sua casa, não saber dividir o que é empresa e o que é pessoal. E aí tudo que entra na empresa se utiliza como gasto, como contas pessoais, como receita pessoal. E não é, porque a empresa ela demanda uma série de outras coisas, ela demanda investimento, ela demanda impostos, ela demanda coisas e assim... Você tem um tempo de maturação, né? Você tem um tempo ali para você do que você investiu, para você ter o seu retorno. E quando você mistura isso, você começa a achar que não, sabe, a conta não vai fechar. Porque você ainda está pagando o seu investimento, mas você não está conseguindo pagar o seu investimento ainda, porque você está se sustentando dele. Exatamente. Então, tem que saber separar e falar assim, olha, qual é o meu prolabore, né? Meu salário vai ser esse, eu posso gastar isso. O resto é da minha empresa, que ainda precisa retomar o capital para poder seguir. E isso eu acho que é algo que o Sebrae até tem algumas coisas que ensina isso, mas não é muito divulgado. Então, o pequeno empreendedor, o brasileiro é muito corajoso. Então, ele começa um negócio, ele se mete no negócio sem ter expertise nenhuma naquilo. Com a cara e com a coragem, a gente tem esse perfil da coragem, né? E aí, às vezes, acontece. Mas, assim, até agora eu entendo muito bem, consegui entender por que da tua retomada. Tipo, esse trabalho nunca lhe faltou. Nunca me faltou. Mas você tem sua família também que precisa, depende de você. Então, é aquilo, vai crescendo passo a passo, e não é que a sua empresa não possa crescer muito rapidamente. Não é isso. O crescendo que eu estou dizendo é a tua experiência de gestão, o teu know-how no administrar o seu negócio, como crescer, como lidar com funcionários, porque você precisa começar a ter braço, né? Você começa... por exemplo, agora mesmo começou a aparecer serviços e eu tive que contratar, porque trabalhava eu, meu irmão, meu primo, tá? E aí... a gente precisou contratar agora um marceneiro profissional, um cara que vai ficar full time lá, só confeccionando, só construindo. Eu passo o projeto, ele executa. E está dando super certo. E isso é muito bom. Mas essa questão da gestão, de você gerir o negócio é muito, muito importante, é o que eu falo. E tem que ter resiliência, porque, cara, não é de um ano que você vai ganhar dinheiro. Exato. Primeiro, segundo ano é investimento, entendeu? Se está empatando, então é importante fazer fechamento de caixa, saber, porque às vezes você acha que você está ganhando, você está perdendo, entendeu? Você acha que, esse mês, caramba, eu vendi, eu ganhei. Às vezes não, aquele mês quem está te segurando é os meses anteriores. Então isso é muito importante hoje, só para a gente concluir aqui a fala, hoje tudo que eu faço de gasto, ele é tudo marcado diariamente. Então, hoje, se eu abrir meu celular, eu consigo saber o que eu ganhei até hoje, dia 11, e o que eu gastei até hoje, dia 11. Então, eu consigo ter esse balanço e saber com o que eu gastei. Quando eu chego no final do mês, eu consigo ter um balanço. Opa, eu gastei mais nisso aqui, então eu consigo melhorar isso pro mês seguinte, sabe? Essas coisas é muito importante. E o material da marcenaria, maquinário, essas coisas é tudo muito caro, muito né? Muito caro. Então, muito assim, por mais que haja um valor ali do mobiliário que você faz, que você vende, tem um valor porque é feito com exclusividade, né? É um projeto que é desenvolvido e ele é único ali. É a alfaiataria, né? Então, a alfaiataria. Então, por mais que ele tenha, assim, um valor ali agregado, não é
não é algo barato, mesmo assim, a gente está lidando com um investimento altíssimo, porque você precisa de equipamentos caros, você precisa de uma série de coisas. E aí você tem que diluir aquele teu lucro naquele teu investimento que é alto. Que é alto, exatamente, né? Exatamente, é isso mesmo, Sara. E material também de marcenaria está muito caro, a matéria-prima, né? O que a gente usa, ferragem, MDF. De agosto do ano passado para cá, a gente tivemos muito reajuste. Eu acho que entre agosto e novembro, a gente tivemos de 5 a 6 reajustes de MDF. Nossa. É uma coisa assim louca. E você acha que isso se atribui a quê? Esse aumento, tamanho, assim? Porque eu vejo, por exemplo, eu já falei até aqui que essas mudanças de perfil imobiliário, tudo, acabou exigindo... O planejado virou algo de necessidade, não mais supérfluo. É algo de necessidade para você tornar a tua casa funcional. Então, deveria ser o contrário, né? Por conta de muita gente procurando, de repente ter mais oferta, mas não, né? Então tá aumentando isso. Mas eu acho que uma das coisas, das razões que levou a esses aumentos aí que realmente impactou o mercado moveleiro foi a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, porque toda a matéria-prima, as empresas, as fábricas dos MDF vem de lá, entendeu? Então lá é o forte. Então teve muita perda, né? Teve muita perda e também dificuldade, porque você vê o tempo que ficou parado. Então diminuiu a oferta ali, não tinha mais. Não tinha. Tava em falta, sobe o preço, né? Sobe o preço, que infelizmente é a cultura do Brasil, né? Quanto mais se necessita, mais se cobra. Aí não tem jeito. Aguinaldo, obrigada pela tua participação aqui no Resenha, viu? Boa sorte lá na sua marcenaria também. Eu agradeço, muito sucesso. Cara. E é isso, gente. Terminamos aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí nos nossos canais. Clica aí no sininho para todas as notificações. Curte, compartilha. Até a próxima, gente. Valeu, obrigado, gente.